Fala, investidor e futuro investidor. Quem está falando aqui é João Pedro Souza do canal Mente Milionária. E dessa vez eu trouxe um tema que é muito recorrente nas redes sociais e todo mundo tem dúvida. O que vale mais a pena? Investir em imóveis físicos ou fundos imobiliários? Nesse vídeo eu vou contar uma experiência própria agora em dezembro de 2024, enquanto eu estava de férias no Rio Grande do Norte. Eu fui dar uma olhada nos terrenos que fica perto da casa dos meus pais, lá em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, região metropolitana de Natal. Eu achei um terreno muito barato, do tamanho 10 por 20, que custava 35 mil reais. É difícil hoje você achar terrenos nesse valor, né? Não era uma área muito valorizada, porém era uma área próxima ao aeroporto, cerca de 10 minutos, e próxima à zona norte de Natal, também cerca de 15 minutos. No loteamento Vista do Alto, eu tirei essa fotografia e deixei como registro aí para vocês. Eu fiquei pensando, pô, será que vale a pena comprar esse terreno? Será que não vale? Eu resolvi fazer um estudo de caso e trouxe aqui para vocês no canal. Também fiz um vídeo e vou estar deixando para vocês acompanhar. Segue o vídeo. Loteamentozinho, algumas casas construídas. Ali meu pai conversando com o corretor. E o vídeo é bem breve. Estou rolando de novo o vídeo aí para vocês verem. É um terreno relativamente grande, terreno normal, né? 10 por 20. Já tem algumas casas construídas. E eu resolvi fazer um estudo de caso. Como todo brasileiro, eu não dispunha na hora de 35 mil reais para poder pagar à vista esse terreno. Então eu pensei, pô, vou recorrer a um financiamento imobiliário, bora ver, estudar aqui quais são as condições que eles oferecem. Como eu sou servidor público, eu tenho acesso e conta nesse site chamado Poupex, que eles oferecem crédito imobiliário. Então, vamos ver quais foram as condições de financiamento. E eles também oferecem crédito imobiliário para a finalidade de aquisição de terreno. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma propaganda e não recebo nada para isso. Foi somente o lugar por onde eu fiz o estudo de caso e estou compartilhando com vocês. Então, resolvi fazer essa simulação de crédito. As condições de financiamento foram as seguintes. O valor total do terreno, 35 mil, se eu quisesse comprar à vista, diretamente com o corretor. Só que a financiadora financiou na simulação somente 31.500. Somente não, né? Quase o valor total, cerca de 90%. E eu teria que ter de recursos próprios 3.500 reais. O prazo que eu coloquei para a simulação foi de 48 meses, que dá 4 anos. Aqui é o resultado detalhado da simulação. O valor solicitado foi 31.500, valor do terreno 35 mil total, né? Prazo 48 meses. Taxa nominal de juros 0,88% ao mês, cerca de 10,6% ao ano. Taxa muito boa, inclusive. Sistema de amortização saque, renda mínima necessária e o valor do encargo mensal inicial. O que seria isso? Seria o valor basicamente da primeira parcela. Então a minha primeira parcela, caso eu fosse contratar, sairia R$ 939,83. Custo efetivo total ao ano 11,37%. Aí você me pergunta, ué, mas a taxa nominal de juros está 10,6% ao ano, por que o custo efetivo total é maior? Porque tem outros encargos que compõem esse custo efetivo total e não somente a taxa de juros. Bom, aqui é o resultado detalhado da simulação e nesse resultado detalhado o entendimento é o seguinte: as primeiras parcelas, primeiro ano, parcela 1 até a parcela 12, ficaria R$ 939,83. No segundo ano, parcela 13 até a parcela 24, ficaria R$ 868,94. No terceiro ano, parcela 25 a parcela 36 ficaria R$ 798. E no quarto ano, primeiros 11 meses, parcela 37 a 47, R$ 727,14 e na última parcela R$ 662,16. Então, essa foi a condição de financiamento. Isso dá um total de R$ 39.942,54, basicamente R$ 40 mil. Então, você vê que eles financiaram um valor de R$ 31.500 e no final das contas eu terminaria pagando R$ 40 mil ao final de um prazo de 48 meses. E aí eu pensei, bom, eu preciso de ter
3.500 na mão e as parcelas foram aqueles valores que eu falei para vocês. Então, que resultado eu teria se ao invés de eu pagar essas parcelas e comprar o terreno e adquirir o terreno, que resultado eu teria se eu investisse em fundos imobiliários? E foi essa simulação que eu fiz e utilizei a calculadora do Investidor Sardinha. Vou estar deixando o link na descrição da calculadora para vocês também utilizarem. E nessa simulação eu procedi da seguinte forma. Eu coloquei como valor inicial os 3.500, que eu também teria que ter em mão, e como valor mensal coloquei o valor da primeira parcela, de R$ 939,83. Considerei uma taxa de juros de 10% ao ano. Mais à frente do vídeo eu vou dizer para vocês como eu cheguei nessa taxa de juros, e coloquei no período de 12 meses, porque nos primeiros 12 meses eu teria que pagar esse valor de parcela. Então, o que aconteceria se eu investisse esse valor, né? Ao final de um ano eu teria R$ 15.635,97. Esse seria meu resultado ao final de um ano. No segundo ano, a parcela já iria cair. Então eu coloquei como valor inicial o resultado que eu tive no primeiro ano e como valor mensal o que eu iria pagar de parcela no segundo ano. Taxa de juros se mantém e mais 12 meses de investimento. Ao final de tudo, R$ 28.096,54. Peguei o resultado do segundo ano, coloquei como valor inicial. E o valor mensal seria a parcela que eu iria pagar no terceiro ano, R$ 798,05. Taxa de juros a mesma, o período mesmo. Final, R$ 40.914,17. Nos primeiros 11 meses do quarto ano e último, eu iria começar com R$ 40.914,17, um valor mensal de R$ 727,14, que seria o valor ali das últimas parcelas. Taxa de juros a mesma, período 11 meses. Ao final desses 11 meses, R$ 52.974,74. E no último mês, eu já teria um valor de R$ 52.974 como valor inicial e a última parcela que seria R$ 662,16. E no final de tudo, eu teria R$ 54.059,33. Esse seria o meu resultado final ao longo de 48 meses investindo a mesma quantidade de dinheiro que eu iria pagar se eu financiasse aquele terreno. Só que, se a gente parar para pensar, ao final de 48 meses, eu iria ter desembolsado, se eu tivesse pegado o terreno, R$ 40 mil e iria ter o terreno na minha mão, com outros custos para gastar ainda, né? Murar o terreno, construir uma casa, porque um terreno por si só vai demorar algum tempo para poder valorizar. E ao contrário disso, investir nesse dinheiro, ao final do mesmo período, eu teria R$ 54 mil, muito mais dinheiro do que os 35 mil que vale o terreno, e uma renda passiva de R$ 422,43. Uma renda passiva todo mês, ou seja, todo mês esses 54.059 estariam me gerando R$ 422 de renda passiva. E eu considerei 10% ao ano, mas eu posso mostrar para você que facilmente essa taxa de juros poderia ser maior. Aqui está o resultado dos meus investimentos em fundos imobiliários. Eu possuo 7 fundos imobiliários, um fundo de papel chamado MXRF11, um Fiagro, SNAG11, 2 fundos de logística, XPLG e GGRC, 2 fundos de shopping, XPML, HSML, e um FOF, né, que é um hedge fund agora, o BTHF11. Deixei o preço atual deles aí para vocês e os últimos proventos que eles me pagaram e o dividend yield relativo. Você pode ver que a média deu pouco mais de 1%. Isso significa que não seria um absurdo eu considerar, por exemplo, na minha simulação, um rendimento anual de pelo menos 12%, que seria mais ou menos o equivalente a essa taxa de rendimento mensal que eu recebo com fundos imobiliários. Então, atualmente, os fundos imobiliários me pagam 1% ao mês. A gente está vivendo uma época de taxa de juros elevadíssima que está prejudicando a Bolsa de Valores e os fundos imobiliários, e por isso os fundos imobiliários estão pagando mais, né? Porque o valor das cotas caíram por hora, mas o pagamento se manteve, então é natural que o dividend yield aumente. Mas esse problema não foi causado por problema de qualidade nos fundos, muito pelo contrário, é um problema muito maior que está afetando
os fundos imobiliários como um todo. Então, se ao invés de comprar um terreno, você começar a investir em fundos imobiliários nesse ano, que o ano de 2025 promete ser um ano de taxa de juros elevadas, os fundos imobiliários ainda vão apresentar ótimos valores e você vai conseguir certamente obter esse rendimento de 1% ao mês, pelo menos esse ano, e garantir esse rendimento para o futuro, logicamente, né? Porque o seu preço médio, se você construir o seu preço médio esse ano, ele vai se manter. Por hora é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para aquele seu amigo que tem essa dúvida, se vale a pena investir em fundos imobiliários ou comprar um terreno. Eu acho que como forma de investimento, na minha opinião, investir em fundos imobiliários está muito mais atrativo. Ativa o sininho se você já for inscrito, para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. E segue a gente lá no Instagram, o Mente Milionária JP. Até a próxima!